Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Nós estamos dando início ao nosso culto nesta noite de louvor e adoração ao Senhor. E eu quero convidá-los a pegarem as suas Bíblias e vamos ler o Salmo de número 100, nos preparando para o culto dessa noite. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo nos ensina algumas coisas. Ele fala duas vezes, a palavra júbilo, a outra a palavra alegria, porque deve ser assim que nós temos que nos apresentar em culto ao nosso Deus. Ele fala da abrangência disso, quando diz que celebrar todas as terras. Ele diz ainda, servir ao Senhor. O culto que prestamos a Ele é um serviço de louvor e de adoração. E ele coloca dois motivos para que eu e você, nós entremos na presença do Senhor em louvor. Primeiro, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Ele diz que nós temos que adorá-lo por quem Ele é. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da aliança conosco. E o verso de número 5 diz, porque o Senhor é bom, e não apenas por quem Ele é, mas também pelo que Ele faz. O texto diz que a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós seremos dirigidos pelo grupo de louvor no prelúdio nesta hora. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu
Queridos irmãos, nós vamos ler na Bíblia mais uma vez, Salmo 97, versículos de 9 a 12. Salmo 97, versículos de 9 a 12. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Vamos orar e na sequência nós vamos dar a palavra ao grupo de louvor que nos conduzirá em cânticos espirituais ao Senhor. Nosso Deus, querido e amado Pai, te louvamos por essa noite e te louvamos, ó Deus, pela vida que conserva a cada um de nós e podemos estar na tua casa, na tua presença, diante do Senhor, para podermos cultuar e exaltar o teu nome. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ouvir o grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Vamos agora louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que é poderoso e digno de todo louvor. Aleluia.
sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Com tuas mãos, com poder, vem esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és quem, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és quem, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és quem, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez agora no capítulo 15 de Gênesis. E antes de lermos, apenas para recapitular, nós temos falado de Abrão, de sua família, temos falado a respeito do chamado do Senhor e temos feito a analogia de que a caminhada de Abrão tem
ensinamentos preciosos para a minha vida e para a sua vida também, no que diz respeito à nossa caminhada de fé. Abraão foi chamado pai da fé, e os textos que temos lido têm trazido algumas informações, detalhes a respeito dessa caminhada. E só lembrando, capítulo 11, nós começamos a falar do preparo de Abraão com a sua família, e é um preparo difícil. Ele começa o texto dizendo que a sua mulher era estéril, não tinha filhos, contudo, Deus está preparando o seu servo. Capítulo 12, Deus chama Abraão, faz a ele promessas, basicamente duas promessas, de uma grande descendência e também de uma terra para o seu povo. Mas nessa caminhada, no capítulo 12, Abraão ele fracassa no teste da fome. Ele então vai ao Egito à procura de socorro. Contudo, capítulo 13, o texto nos diz que ele volta pelo caminho do Egito para a terra de Canaã, e a partir dali ele ergue novamente os seus altares, e ele agora tem um outro teste, é o teste da prosperidade. Diante de uma possibilidade de se enriquecer, a Bíblia diz que enquanto Ló escolhe com os olhos terrenos, ele escolhe com os olhos da fé, e ele é abençoado, portanto, nessa escolha. O capítulo 14, nós vimos que ele é colocado como rei de toda a terra, e nós falamos então daquela batalha de 4 reis contra 5 reis, sendo que Sodoma e Gomorra, aquelas cidades, foram levadas cativas, e consequentemente Ló, o seu sobrinho, também. E agora a Bíblia diz que Abraão ele vai ao encontro do seu sobrinho e socorre, numa analogia daquilo que Cristo também fez por nós, vindo ao nosso encontro. E chegamos, portanto, ao capítulo 15 de hoje, e vamos fazer a leitura para nossa instrução nesta hora. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços.
Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O quenezeu, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e querido, pedimos nesse instante que o Senhor não somente abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, mas também o nosso coração para colocá-la em prática, ó Deus, na nossa caminhada de fé diariamente. Rogamos assim e pedimos confiados em nome de Cristo Jesus. Amém. Satanás, ele usa de uma estratégia na nossa vida. Ele muitas vezes vai colocar em nosso coração a dúvida. E aqui o texto nos mostra que a dúvida bateu no coração de Abrão. Essa é uma estratégia que ele usa desde o Éden, desde o jardim, quando ele se apresentou para a mulher, e a pergunta que Satanás fez para a mulher foi a seguinte: foi assim que Deus disse? E ele então coloca em dúvida as palavras de Deus, mas ele coloca em dúvida também se a obediência, lá no caso de Adão, junto com a sua esposa Eva, mas também aqui no texto, a pergunta gira em torno disso: será que vale a pena essa caminhada de fé? Será que vale a pena todo o esforço? Será que vale a pena continuar dessa maneira? E nós vamos perceber no texto de hoje que havia sim algumas razões, humanamente dizendo, que poderiam suscitar a dúvida no coração de Abrão. Veja que o capítulo 14 diz que ele teve uma batalha com aqueles reis e ele obteve uma grande vitória. Geralmente, as dúvidas aparecem depois de sermos bem-sucedidos. Nesse mesmo pensamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, depois de descrever a respeito das armas e da armadura de Deus, ele diz que nós devemos estar preparados para que a gente então possa continuar firmes e inabaláveis na presença do Senhor. A dúvida pode aparecer no meu coração e no seu coração. Quantas vezes eu e você já não perguntamos assim para Deus: Senhor, será que é isso mesmo? Vale a pena? Malaquias é um outro texto que o profeta exorta o seu povo, porque a pergunta do povo era exatamente essa: vale a pena continuar servindo ao Senhor? Até que Deus diz: olha, eu escrevi um memorial a respeito de vocês. Então veja que essa indagação, essa dúvida, ela pode ser recorrente na minha vida, na sua vida e na nossa caminhada de fé. Eu posso citar um outro exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, o texto que nos fala a respeito do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, você se lembra que ele havia vencido os profetas de Baal no Monte Carmelo, e o capítulo 19 começa dizendo que Jezabel mandou dizer para Elias que tiraria sua vida. E no versículo 4, ele então, o texto diz o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O próprio profeta Elias também teve este momento, quando ele falou: Senhor, chega, não dá mais, aquilo que o Senhor me falou não é exatamente aquilo que está acontecendo agora. E você se lembra que a gente tem falado do abismo de realidade, e isso vai acontecer na vida dos nossos personagens da Bíblia, mas também irá acontecer na minha vida e na sua
vida também. O texto então diz que ele continua caminhando, mas agora duvidando da promessa. Se você perceber bem, o versículo 1, o Senhor vem reiterar essa promessa. Depois desses acontecimentos, ou seja, daquela batalha em que Abrão saiu vitorioso, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Deus chega para Abrão e diz: Abrão, tudo aquilo que eu te prometi, eu vou fazer. Agora perceba que a partir do verso de número 2, nós temos aqui um problema, porque Abrão agora se dirige para Deus e ele diz o seguinte: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Ele está se referindo ao galardão dito no capítulo 1. Que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Você vai se lembrar que quando falamos do capítulo 14, Abrão não tinha tomado posse da terra. O capítulo 15, ele volta para Deus e diz: Senhor, na verdade eu não tenho descendente. Será o meu jovem empregado Eliezer? Ele será o filho do meu empregado que será o meu herdeiro? Dele suscitará uma grande descendência? Como nós dissemos, na prática, para Abrão, a promessa parecia cada vez mais distante. Se você se lembra, no capítulo 14, quando Abrão livra Ló daquele cativeiro, muito provavelmente Ló voltou para a região de Sodoma e Gomorra. Então ele já não tinha Ló, o seu parente. Quem sabe para dele Deus suscitar uma descendência. Mas veja, ele também não tinha um filho, e muito menos uma terra. Então a promessa de Deus é: eu te darei uma terra e eu te darei uma grande descendência. Mas agora Abrão olha para Deus e fala: Senhor, e a promessa? O que vai dar tudo aquilo que o Senhor falou a meu respeito? Não havia uma evidência visível que desse suporte para a sua fé. Abrão tinha, na verdade, duas opções diante desse quadro. Primeira delas, contentar-se com o que tinha. Você se lembra que ele tinha riquezas e ele tinha uma porção de terra apenas. Ou ele poderia ver o reino de Deus avançando nele e através dele. Porque a promessa do capítulo 12 era de que através da sua vida Deus abençoaria todas as famílias da terra. De certa forma, ele ansiava pelo descendente prometido. Lá no texto de capítulo 15, verso 3, ele diz: a mim não me concedeste descendência. Então ele aguardava este descendente. Agora, irmãos, um outro detalhe é que ele, além da dúvida que é colocada no seu coração, ele tem uma atitude que nos chama a atenção. Porque quando a dúvida surge, a Bíblia diz que ele vai expô-las diante do Senhor. E a pergunta para mim e para você é: quando nos bate a dúvida, o que nós fazemos? O texto nos mostra que ele colocou tudo diante do Senhor. Os versos 2 e 3 que lemos fala exatamente a respeito disso. Ele fala: olha, Senhor, o Senhor disse mesmo, e o Senhor está repetindo, mas não aconteceu ainda. Eu tenho dúvida se de fato isso ainda irá acontecer. Deus reafirma a promessa para ele de um filho e de descendentes numerosos como as estrelas. Diante da dúvida exposta diante do Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor então o conduz para fora de sua tenda,
pede para que ele olhe para os céus e que ele contemple todas as estrelas e diz: conta, Abrão, todas as estrelas, se é que você pode fazer isso. E ele então decreta a sua promessa dizendo: assim será assim a tua posteridade. Diante da dúvida, Abraão recorre ao Senhor e ele enfatiza a sua promessa. Agora Deus faz isso detalhando um pouco mais a promessa. Ele vai dizer o seguinte: olha, Abraão, o seu herdeiro não será um servo. Não. Ele vai dizer isso no verso de número 5. Verso de número 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro. Quando Abraão pergunta a respeito do seu servo, ele fala: não será este o seu herdeiro, não será de um servo. Outra coisa, nem mesmo de um parente distante como Ló. Ló, ele já voltou para a sua vida, já voltou para a escolha que ele fez lá atrás, mas ele diz: o seu descendente será um filho do seu corpo. Irmãos, a gente precisa pensar neste momento aqui que não era muito fácil para Abrão ouvir de Deus essa promessa e continuar crendo. E você sabe que o tempo foi passando, Abrão já era velho, e aqui ele está mais velho ainda, ele é quase um homem centenário. E ele, mesmo assim, diz a palavra de Deus, ouviu aquilo que Deus falou para ele: será um filho do seu corpo. Caminhamos passo a passo na dependência de Deus. É isso que Abrão nos ensina. Porque veja, irmãos, diante da dúvida e diante das dificuldades que continuam diante de nós, nós precisamos caminhar um dia após outro, confiando de que Deus não nos desampara, que Ele continua conosco, que o Deus que falou não pode mentir, e que aquilo que Ele disse sim, não tem como dizer não, porque Ele vai cumprir a sua promessa. O verso de número 5, que já citamos, é como se Deus estivesse dizendo para Abrão o seguinte: olha, Abrão, olha para o céu e conta as estrelas. Será que aquele que fez as estrelas todas, e diz o texto de Isaías que chama cada uma pelos seus nomes, será que ele não pode fazer o que ele te prometeu? É mais do que uma metáfora para Abrão, dizendo: olha, Abrão, assim como tem muita estrela, será muita a sua descendência. É um pouco mais do que isso. É para que Abrão pudesse olhar para o céu e falar: aquele que fez as estrelas, ele vai cumprir a sua palavra, nenhuma delas cairá por terra. Jeremias 32:17 fala que Deus, ele sustenta todas as obras das suas mãos. E a palavra de Deus então diz que Abrão creu no Senhor. Olha o que diz o verso 6. Ele apresenta a sua dúvida. Deus diz: Abrão, aquele que criou tudo, ele vai fazer o que disse. Diz o verso de número 6, ele creu no Senhor. A fé de Abrão, a ideia do texto é: agarrou-se a Deus. A palavra ou o verbo creu, usado aqui no texto, ele é traduzido como uma ação contínua. Não é que Abrão ouviu e falou: tá bom, Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer. A ideia não é essa. A ideia é de que ele falou: Senhor, eu acredito, e eu então vou crer nessa palavra até o fim. É por isso que a ideia da fé agarrando-se a Deus. A fé era a resposta natural de Abrão às palavras de Deus. Agora, o texto continua dizendo um pouco mais.
O texto diz que quando Abrão diz, e diz o texto que ele creu no Senhor, é o equivalente a Abrão dizer: Deus disse, eu creio e está decidido. Mas e as circunstâncias? Não, eu não olho para as circunstâncias, eu olho para Deus, aquele que criou todas as coisas e que vai cumprir a sua palavra na minha vida. O verso de número 6 continua dizendo que ele creu, ou seja, a sua fé se agarrou em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Você se lembra muito bem que a palavra imputar significa atribuir. O texto não está dizendo que por isso, pelo fato de crer, Abrão, ele é completamente cheio de justiça. Não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que pelo fato de crer em Deus, lhe foi imputada a justiça. Foi atribuída na vida de Abrão a justiça de Deus. O Salmo 15, versos de 2 a 5, ele trata de justiça de uma maneira diferente, como se fossem ações morais, ou seja, aquilo que eu e você poderíamos fazer, mas não é esse o sentido aqui do texto. O que Deus está dizendo, o que a palavra de Deus nos afirma, é que Abrão creu, e a despeito de ser quem ele era, um pecador como era, lhe foi imputada a justiça. Mas as perguntas continuavam na cabeça de Abrão. Como Deus cumpriria o que prometeu? Como um homem de quase 100 anos teria um filho? Agora preste atenção, irmãos. Essa frase ela é muito importante. A fé não olha para si mesma, mas para Deus. Tem uma expressão que diz que a gente pode ter fé na fé. Como se tendo muita fé eu consigo, tendo pouca fé eu não consigo. Na verdade, a Bíblia sempre vai mostrar para mim e para você que o mais importante é o objeto da nossa fé. A quem nós dirigimos a nossa fé. E diz o texto, então, que a fé não olha para si mesma. Se a gente fosse olhar para a própria história de Abrão, a fé de Abrão e a caminhada de Abrão era uma caminhada recalcitrante, diz a palavra de Deus, assim como é a minha vida e a sua também. Mas a fé não olha para nós, muito menos para ela própria, mas ela olha para Deus. E aqui nós aprendemos uma outra coisa importantíssima a respeito de Deus, é que Deus, ele trabalha com aparentes contradições. Como que deste homem já idoso, Deus pode suscitar uma descendência? E aqui nós temos um outro princípio para minha e sua caminhada que você deve guardar no coração. É que a fé silencia as perguntas e se agarra àquele que faz o impossível. A fé silencia as nossas dúvidas, as nossas perguntas, as nossas indagações. E ela se firma naquele que pode fazer todas as coisas, mesmo as que parecem impossíveis para nós. Porque mesmo que sejam para nós, elas são possíveis para Deus. O verso de número 8 diz que Abrão fez uma pergunta. Perguntou-lhe Abrão: Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Veja, irmãos, que agora mais uma vez o texto está dizendo que Abrão pede um sinal a Deus, mas não mais por incredulidade, pelo contrário, por causa da fé. E uma vez que ele falou: Senhor, eu creio, está decidido, eu olho para o Senhor e não para a minha fé, e não para as minhas perguntas, ele então faz uma pergunta para Deus: Senhor, como saberei que tudo isso há de acontecer? E aqui nós então entramos numa parte do texto que é muito bonita, e que talvez seja uma das passagens mais significantes da palavra de Deus a respeito da expiação que Cristo mais tarde faria por mim e por você. Diz a palavra de Deus que ele recebeu o compromisso pactual de Deus.
versos 18 do capítulo 15 até o verso 21. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E ele diz, versos 19, 20 e 21, quais as nações que seriam desapossadas para que eles pudessem herdar essa terra mais adiante. Mas o que o texto está dizendo, enfatizando, é que Deus responde a Abrão. Como que isso vai se dar? Ele então faz um compromisso pactual com Abrão. E um detalhe, irmãos, numa cerimônia muito estranha. A partir do verso 9 até o verso de número 17, há uma descrição de como este pacto ele foi selado naquele dia. O texto diz que uma cerimônia aconteceu entre Deus e Abrão. Ele preparou animais sacrificiais. O texto diz aí que foi uma novilha, cabra, cordeiro, uma rola e um pombinho. E diz o texto que ele apresenta esses animais, sacrifica-os, e depois diz o texto que ele corta esses animais pelo meio. Abrão, ele aparece aqui no texto como, ou na figura de um sacerdote, matando os animais e partindo-os ao meio. Mas o texto continua dizendo que uma aliança era uma forma comum, de acordo no Oriente, no antigo Oriente Próximo. Aqui feita no modelo de um rei e de um súdito leal, que recebia um pedaço de terra como recompensa. O verso de número 7 está dizendo exatamente isso. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Quando você estuda um pouco da história e você estuda sobre o feudalismo, você vai encontrar ali duas figuras importantes que nos ajudam a entender essa figura do texto. É a figura do suzerano e do vassalo. O suzerano é um rei que domina uma região, ou que domina outros reis, e que agora ele tem súditos, ou ele tem vassalos a seu serviço. E por troca desse benefício e desse cuidado, ele então entrega um pedaço de terra para que o seu vassalo possa tomar conta. É exatamente isso que o texto está descrevendo nessa cerimônia entre Deus e Abrão. E quando então esse suzerano, junto com este vassalo, faziam ou compactuavam, os dois davam as mãos, passavam no meio daqueles animais, e aquilo havia uma simbologia. A ideia era de uma maldição que estava sendo encenada. Ou seja, as partes andavam entre os animais em pedaços, e a maldição encenada era: se eu ou você não cumprimos a parte do nosso acordo, do nosso pacto, que seja feito a mim ou a você, como aconteceu com estes animais. Então, essa é a cena que a Bíblia descreve de Abrão com Deus, mas com uma pequena diferença. Mas uma diferença que faz todo sentido e que muda completamente o sentido dessa história. É que agora apenas Deus passa pelo meio desses animais. O texto diz, verso de número 12: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. E você vai perceber depois no texto que apenas Deus passa por aquele lugar, porque diz a palavra de Deus, verso 17: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Enquanto Abrão está no seu sono profundo, diz o texto que Deus passa no meio daqueles animais.
Deus passa na forma de um fogareiro fumegante e de uma tocha de fogo, como lemos no verso 17. Na verdade, esse texto também prefigurava as colunas de nuvem e fogo lá do Monte Sinai. Você se lembra que quando Moisés subiu o monte tremeu, e havia fogo, saraivas e algo terrível e grandioso acontecendo. E agora, diz a palavra de Deus, que Deus passa no meio dos animais, na mesma figura, da mesma forma que no Monte Sinai. Isso tem um significado profundíssimo para mim e para você também. É que, na verdade, antes da lei, Deus se manifesta na nossa vida através da sua graça. O que daria a lei, daria a graça primeiro, pois esta é uma aliança unilateral, dependia de Deus e do seu cumprimento. É como se Deus dissesse para Abrão o seguinte, ou naquele pacto o seguinte: prefiro ser dilacerado a ver o meu relacionamento com a humanidade quebrado, relacionamento que prometi estabelecer por intermédio do descendente de Abrão. E esse Deus que diz: eu prefiro me dilacerar a quebrar a minha aliança. A pergunta que surge é: como que ele faz isso? E nós então precisamos mais uma vez dar um salto na história e irmos até Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus assumiu a forma humana e ele morreu por aqueles que quebraram a mesma aliança. Percebam isso, irmãos. Quando Abrão dorme e que Deus passa, ele promete que ele seria o Salvador e dele viria a remissão dos nossos pecados. E por que ele faz isso? Porque eu e você, nós certamente não estaríamos aptos para fazer isso. E ele faz isso através do seu próprio Filho Jesus Cristo. E Deus vem, assume a forma humana, e ele então é dilacerado. Não por causa dele, porque ele é sempre a parte fiel, mas por causa da minha vida e da sua vida. Nós que quebramos em Adão a aliança estabelecida com o nosso Deus. Tem muito tempo que a gente não participa da nossa mesa da comunhão. Estamos todos com saudades. E tem uma aplicação lindíssima da mesa do Senhor e da Santa Ceia nesse texto. É que nós celebramos Deus em forma humana, partido por nós e nossas transgressões. Você certamente já viu os pastores fazerem isso. Pegam o pão, partem e dizem: este é o meu corpo, que é oferecido por vós. E ao partir este pão, assim como Jesus partiu o pão e distribuiu para os discípulos, ele estava dizendo: olha, eu estou dilacerando o meu corpo por causa de vocês que quebraram a aliança. Lá em 1 Coríntios, como eu citei a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É muito provável que Paulo, ao citar esse texto, lembrando da ceia, ou relembrando a ceia de Cristo com seus discípulos, ele estivesse voltando lá na história de Abrão, dizendo: olha, ele cumpriu a promessa. Ele dilacerou o seu corpo, ele partiu o seu corpo, e ele fez isso por amor a nós, diz a Bíblia, sendo nós ainda pecadores. Mas eu quero voltar um pouco mais para a história de Abrão, porque para Abrão essa foi uma promessa demorada. Abrão não viu esse dia.
A Bíblia diz que o seu povo, este povo que quebra a aliança, ele foi levado para o Egito, e lá o próprio texto de Gênesis 15 diz que ficariam ali por 400 anos, diz a palavra de Deus. Ficariam por 400 anos na terra da escravidão. Então veja, eles primeiro passariam pelo sofrimento, para que depois pudessem chegar à glória. E nós já falamos isso também, que esse é um padrão da palavra de Deus. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Foi assim em Cristo. Primeiro ele passou por todo o sofrimento, para que depois pudesse ser exaltado acima de todo nome. De maneira que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que Abraão, ele aprendeu e ele nos ensina que o melhor sempre está por vir. E eu me refiro aqui àquilo que Abraão visualizou com os olhos da fé, mas ele não experimentou. O melhor está por vir. O melhor de Deus já veio, e é Cristo no meio de nós. Mas a Bíblia diz que na nossa caminhada de fé, nós que já experimentamos um pouco do céu aqui na terra, e cantamos isso no nosso hino, que onde o Senhor está, ali é céu. Mas o melhor ainda está por vir. Gênesis capítulo 15 nos mostra que, assim como na vida de Abraão, a sua caminhada era em direção àquilo que Deus traria de melhor para o seu povo, nós também, à semelhança dele, continuamos caminhando, almejando aquilo que ele tem preparado para nós como algo infinitamente melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nossa caminhada, e que possamos entender essa verdade, que esse texto, através dessa cerimônia, ensina para nós que a vida cristã só é possível se nós confiarmos em Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar e depois seremos despedidos com a bênção do Senhor. Pai querido, muito obrigado pela palavra do Senhor nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. E nele, ó Pai, continuarmos caminhando para aquilo que o Senhor já preparou para nós, que é infinitamente melhor. Diz a Tua palavra que nem ouvidos ouviram e nem olhos viram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que esperam em Ti. Muito obrigado, Senhor, porque caminhamos nessa direção, para o céu que o Senhor mesmo preparou para a nossa vida. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito estejam sobre a vida de todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te conceda uma boa semana, Deus continue guardando você e sua família para a honra e para a glória do seu nome. Amém.